Shalom, shalom, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua caminhada, sua família, em nome de Jesus. Nós estamos nessa caminhada, caminhos de sabedoria, entendendo um pouquinho de sabedoria através do livro de Provérbios. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 11 de Provérbios. Que você seja muito bem-vinda a estar conosco nessa jornada, nessa caminhada. Caso você perceba alguma colega, alguma amiga, alguma conhecida que precise estar exposta às verdades da palavra de Deus, às verdades contidas e reveladas somente na palavra de Deus, e que essa pessoa, essa mulher, ela precisa andar pelo caminho de sabedoria. Você possa, e se você sentir no seu coração, que você possa convidá-la a estar conosco nessa caminhada. Porque essa caminhada é uma caminhada sempre, todo dia, todo ano. E eu tenho gerado no meu coração, eu acho que eu já até compartilhei que eu não lembro, de todo o início do ano fazer essa caminhada. E esse é o desejo que eu tenho no meu coração em Deus. Porque eu entendo que as liberações que Deus tem feito no meu coração para essa estação, elas verdadeiramente talvez não sejam as mesmas liberações que o Senhor vai liberar para as próximas estações. Então, quem precisa, quem se beneficia, quem tira proveito de todo esse aprendizado, de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria, com certeza sou eu. Então, se você conhece alguém que precisa estar nesse caminho, caminha para essa pessoa, que ela possa ser estimulada em Deus a cada dia, permanecer na presença do Senhor, entendendo a palavra de Deus. Hoje a gente medita no capítulo 11, e o título do capítulo 11 é um capítulo bem interessante, a integridade e o bom nome. E hoje a nossa tarefa devocional é justamente essa, é decidir, é um posicionamento que você precisa ter em relação à integridade e o bom nome. Então você pode deve no caso ler o capítulo 11 de Provérbios, e aí você vai extrair desse capítulo o que verdadeiramente Deus liberou para você, o que Deus falou para você, o que Deus sinalizou para você. E dentro do nosso devocional, do nosso diário de Provérbios, aí você tem lá um espaço para escrever. Cada ano que inicia, eu tenho um caderno. Eu até conversei com a pastora amiga minha, agora a gente estava falando um pouco, e eu disse para ela, eu já comprei um caderno novo, porque o caderno do ano passado, ele já foi todo escrito. Tem algumas páginas, não tem mais de 5 páginas, que eu estou justamente finalizando o livro de Provérbios nele, talvez nem dê para finalizar. E aí eu já adquiri o meu novo caderno, porque todo ano eu escrevo aquilo que Deus ele tem liberado para a minha vida. Às vezes Deus ele faz liberações para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, e a gente esquece. E é como se a gente não tivesse esperando nenhuma promessa. Eu lembro que muitas coisas Deus tinha me revelado há um tempo. E aí quando foi um dia, assim, foi um período de oração que nós tivemos aqui, foi um período muito forte, e a gente tem um pastor assim que é muito usado em Deus, tanto na palavra quanto em falar e mostrar e ter discernimento. E aí o Senhor começou a usá-lo na igreja. E aí quando chegou na minha vez, eu querendo uma palavra nova, uma palavra liberada, e aí eu cheguei lá, o Senhor através dele disse assim, eu já te mostrei, eu já te falei, tipo assim, não tem nada novo, vai orar, vai ler a palavra,
vai me buscar. Você já sabe o caminho. Mais ou menos assim. Isso não significa que Deus não use pessoas para mim. Usa. Em tempos Deus usa e Ele se revela, renova a promessa, porque é muito comum a gente no meio da luta, a gente esquecer das promessas. E eu, por muitos anos, eu não tive esse entendimento da escrita. Já através da atuação clínica mesmo, há algum tempo, que eu comecei a trabalhar a escrita terapêutica, isso foi sendo reforçado na minha vida. E ao mesmo tempo que eu indicava a escrita terapêutica para algumas pessoas, eu comecei a desenvolver a escrita também dentro desse contexto, porque antes eu realmente não tinha. Então eu tinha muitas promessas, eu tinha muitas revelações, eu tinha muitas liberações. E eu acreditava que deixando na minha cabeça ia estar tudo bem, só que não tá. Porque a gente perde, porque aqui não tá só as promessas, liberações, aquilo que Deus revelou a você. Tá tudo. E no meio de tudo, fica tudo misturado. E às vezes a gente se confunde por não entender alguns processos. E aí eu já faz algum tempo que eu já escrevo. Então eu já tenho o hábito da escrita desde muito jovem. Só que eu não tinha esse hábito da escrita no sentido de escrever aquilo que Deus, as promessas, o que Deus me mostrava, as liberações. E uma das coisas que quando a gente criou o devocional é justamente para isso, para que a gente guarde a partir da escrita aquilo que Deus liberou para esse tempo, para que no momento talvez da adversidade, no momento talvez da batalha, a gente volte ao devocional do início do ano e leia aquilo que Deus liberou, aquilo que Deus revelou. Não pense você que vai estar na sua cabeça à disposição a hora que você quiser, porque não está. Obviamente que quando é uma obra do Espírito, o próprio Senhor, Ele nos lembra, mas existem coisas que são da nossa parte. A nossa parte é justamente fazer esse registro. Então, a partir dessa escrita terapêutica, eu comecei a escrever. Então, eu escrevo muito, tanto escrita, quanto no computador. Então, isso é uma prática para mim natural. Então, se você não tem essa prática, não perca tempo. Não há necessidade de você comprar o diário, digamos, o devocional. Eu não quero devocional, não tem problema, compra um caderno. Pega um livro de provérbios, vai lá, vê o que Deus tem para falar para você. Faz uma lista de aprendizados. Dentro dessa lista de aprendizado, você pode perceber como você pode colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E aí, faz o resumo do teu dia, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu consegui colocar em prática. Anota o que você leu. Às vezes não tem nenhuma, digamos, nenhuma liberação, nenhuma revelação, nenhum tipo de entendimento. Mas aí o que você faz? Qual é o versículo que você que chamou a sua atenção? Dentro do teu devocional, você pode escrever aquele versículo que te chamou a atenção. 1, 2 versículos que chamou a sua atenção, e a partir desses versículos, você só registra e deixa, porque eu tenho plena convicção que no tempo certo, Deus ele vai fazer você lembrar, ele vai fazer a diferença. E dentro da questão da integridade do bom nome, aqui que está em Provérbios, eu destaquei para mim, como hoje a tarefa devocional é decidir um posicionamento, eu destaquei o 24, que diz assim: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Então, assim, eu nunca tive problema em ofertar. Eu honro, eu glorifico ao nome do Senhor. Eu sempre tive muita liberalidade. Quem caminha comigo sabe que eu tenho liberalidade na generosidade, na oferta. Isso é minha estrutura. Eu não estou falando isso porque eu me sinta algo. Não, eu estou falando porque eu estou compartilhando a minha história nesse momento. E eu nunca tive. E às vezes eu tinha até um certo exagero da minha parte, porque eu dava tudo, literalmente tudo. E aí chegou um tempo que eu me lembro
que a minha sogra, na época, ela chegou, me chamou e disse assim: Ruth, você não pode dar tudo que você tem. Eu dava, eu tirava o sofá da sala, eu tirei o meu sofá, caríssimo, de couro. Naquela época foi um constrangimento, foi um conflito muito grande com o meu ex-marido, porque ele não entendia. E hoje eu vejo que eu não fui sábia. Eu quis que a minha vontade prevalecesse. Eu quis que a minha vontade de dar prevalecesse. Mas quando a gente vive com outros, não é só a minha vontade que tem que prevalecer. Eu tenho que saber a opinião do outro, eu tenho que saber o que é que o outro pensa, eu tenho que entender que no coletivo da casa todo mundo deve dar a sua parcela de contribuição, em opinião, em falar, o que pensa, o que acha. Então tudo que se movimenta dentro da casa, para que esteja ligado ao coletivo, não pode ser uma decisão única. Tem que ser uma decisão que seja tomada dentro do contexto do coletivo. E naquela época eu não tinha entendimento e muito menos sabedoria. Faz muitos anos. Aí eu pego o meu sofá da sala de couro e dou, né? Dou com uma pessoa próxima, mas eu dei. Hoje eu já não faria isso. Até porque naquele momento houve um conflito muito grande. E quando a gente não é sábia, é algo realmente que, infelizmente, é muito prejudicial. Apesar de eu hoje ter consciência que eu não fiz o correto, naquela época eu ficava com raiva, eu ficava indignada, porque ele não entendia o meu lado. Ai, meu Deus, é muita ignorância numa mente só, né? E aí eu ficava com raiva, e tinha uma amiga que aí eu partilhava a minha revolta e fazia com que ela se revoltasse com ele. Mas eu não estava certa. Infelizmente eu estava errada. Hoje eu tenho essa consciência totalmente fora do contexto, totalmente faltosa de sabedoria. E eu me achava que eu estava certa porque eu estava sendo generosa. Não, generosidade não é isso. Na realidade, a gente tem que entender em que momento da nossa vida nós precisamos trabalhar a generosidade. Por exemplo, hoje eu não tenho problema quanto a isso. Então eu já tenho me decidido, não é uma decisão daqui, desse momento. Eu já sou generosa, já no geral. Só que o que eu estou falando para você? Que havia um excesso. E eu tirava colchão, eu tirava lençol. Então, e Deus não queria aquilo. E às vezes, por causa desse excesso, eu me via em situações que para mim não eram boas, que para mim não eram legais e me colocavam em conflitos. E o que eu quero que você entenda é que é muito bom ser generoso. Mas toda vez que nós formos generosos, nós temos que entender em que momento, qual é a situação, se o que eu estou fazendo hoje, ele influencia no coletivo, se não influencia, se é uma questão que é só eu que tenho que decidir. Por exemplo, digamos que eu queira ser generoso com alguém e queira dar uma oferta. Isso não vai implicar diretamente, digamos assim, no coletivo. Eu estou falando do coletivo porque onde houveram as maiores falhas da minha parte em relação à generosidade. Então, hoje é uma questão minha, é um recurso meu, um exemplo, não está interferindo no coletivo, não faz parte do orçamento da família, eu estou tendo esse recurso e eu posso muito bem ser generosa, não tem problema nenhum, porque isso não vai interferir. Mas quando eu uso essa generosidade e ela interfere no coletivo da casa, eu tenho que repensar. E justamente isso, eu vou deixar de ser generosa? Não, mas eu vou pedir sabedoria a Deus. Então, digamos no contexto do coletivo, você quer fazer uma doação, uma oferta. Deus, ele age a partir do mesmo espírito. E não é um espírito de confusão. É um espírito onde todos pensam a mesma coisa. Então, se Deus sinalizar, digamos, para você ser generosa em levantar uma oferta, fazer uma doação, e dentro da tua casa, no coletivo, você chegar com a pessoa que você convive e dizer, olha, Deus tocou no meu coração. Se verdadeiramente Deus está nisso, ele vai tocar no coração do outro, porque ele é Deus. Ele vai tocar no coração do outro e ele vai confirmar a partir do outro
que esse é o caminho que você está tendo, mas quando é uma decisão única e isso traz conflito e você quer fazer porque você quer fazer, você tem que começar a pedir sabedoria a Deus. Porque eu tenho essa experiência de também, dentro dessa questão da generosidade, em algum momento chegar com o meu filho hoje e dizer, eu tenho esse dinheiro, e o dinheiro, eu trabalho, eu ganhei, eu poderia muito bem fazer isso de uma forma única, unilateral, vou doar e pronto, ele não precisa nem saber. Mas eu sempre o consulto, eu digo, olha, eu tenho esse valor e Deus me direcionou a fazer uma oferta. E eu gosto de escutar, porque a minha experiência passada, ela não foi assim. Ela foi uma experiência que trouxe conflitos. E aí, quando isso acontece, e ele diz, não, mãe, tudo bem, Deus tocou na senhora, então vamos. Mas tem vezes que ele diz assim, mas a gente não poderia fazer tal coisa com esse dinheiro? Aí eu começo a repensar, digo, bem, bora ver, Deus, se é de ti, tu vais confirmar. E logo depois ele vem, não, mãe, eu tava pensando, acho melhor a gente ofertar, porque Deus é Deus provedor, e ele vai nos entregar. Então, hoje eu tenho esse entendimento, mas no passado eu não tinha. Então eu olhava a generosidade tipo assim, eu tenho que dar, tenho que ofertar. E muitas vezes eu me vi em situações que verdadeiramente eles me deixaram em conflito. Foi Deus? Não. Foi a falta de sabedoria, foi a falta de entendimento, foi a falta de compreender verdadeiramente que eu não vivo só na terra, que eu preciso estar com outros. Se a partir do momento que eu vivo com outros no coletivo, as minhas decisões, elas precisam não pensar somente em mim. Elas também precisam pensar no outro, no bem-estar, na convivência, no bom convívio e, principalmente, evitando conflitos nos relacionamentos. Quando a gente entende isso, é outra vida, é outro entendimento, é outra história, é outra situação. Mas até que a gente entenda isso, a gente vai usar algo que é bom e vai, infelizmente, em nome de ter uma falta de sabedoria, mesmo sendo uma atitude boa, a gente consegue trazer conflitos para dentro de casa. Mas quando a gente tem sabedoria em Deus, verdadeiramente Ele vem confirmando todas as coisas, porque Deus é nisso, Ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de alegria, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de regozijo, de gozo e de celebração. Que esse conteúdo desse dia possa edificar a sua vida, que você possa se sentir tocada pelo Senhor nesse dia, que você possa hoje ainda ler Provérbios 11 e a partir da sua leitura você desenvolver uma escrita, você desenvolver um entendimento, você destacar alguns aprendizados e com isso você poder colocar em prática tudo aquilo que você tem lido e tem aprendido. Porque nós não somos chamados somente para ser leitores, nós somos chamados para viver o Evangelho. Nós não somos chamados somente para ler a Bíblia, nós somos chamados para viver a Bíblia. Que você possa ser extremamente abençoada nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.